Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que pode facilitar e muito a nossa vida clínica, que é como controlar a evolução dos nossos casos com a ajuda da inteligência artificial. Então, se você se sente perdido com os seus registros, se esquece de anotar o que aconteceu na última sessão, se deixa para depois e acaba não anotando o suficiente, ou se tem dificuldade de visualizar o progresso dos seus pacientes, essa aula é para você. Vai ser bem prática, direto ao ponto, e eu vou mostrar tudo com exemplos para vocês aqui na tela do ChatGPT. Então, fica comigo até o final, que vai valer a pena. E, enquanto o pessoal vai chegando, já aproveita para deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever aqui no canal, porque isso me ajuda a continuar trazendo conteúdos gratuitos para vocês. E se você ainda não me conhece, eu sou a Karen Correia, sou psicóloga, especialista em TCC, e desde 2018 eu produzo cursos e recursos terapêuticos para outros psicólogos e profissionais da área aí do desenvolvimento humano. E nesse canal do YouTube eu vou trazer conteúdos sobre inteligência artificial e psicologia. Então vamos começar? Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela com os slides para ficar mais fácil de vocês acompanharem. Só compartilhando aqui. Ótimo. Vamos lá. Então, o tema da nossa aula, como eu falei, é controle de evolução de casos com inteligência artificial. O objetivo dessa aula é ensinar outros psicólogos a usar ferramentas de inteligência artificial para registrar, organizar e acompanhar a evolução de casos clínicos, mantendo a ética, a segurança e a eficiência no trabalho. O que não é medido não é gerenciado. E no consultório, o que não é registrado pode se perder. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já deixou para anotar uma sessão depois, às vezes porque ficou fazendo atendimentos em sequência, às vezes um atendimento demorou um pouquinho mais e acabou não dando tempo de fazer a anotação, não fez nenhum registro na hora ali também, enquanto estava realizando o atendimento, e depois acabou ficando perdido. Não conseguiu fazer a anotação e até no próximo atendimento sentiu falta de ter o conteúdo ali da sessão anterior, né? Às vezes acontece do paciente levar um tempo maior para voltar à sessão, às vezes ele está de 15 em 15 dias, ou mesmo faltou, teve faltas consecutivas, desmarcou, né, semanas consecutivas, e depois, às vezes, a gente acaba até esquecendo exatamente o que aconteceu quando a gente não faz anotação. Então, o registro, ele é muito importante. O controle das sessões nos permite aí que a gente não se perca no conteúdo. Com esse controle, a gente consegue ter um acompanhamento real, com dados claros, que permitem enxergar mudanças, identificar padrões e tomar decisões terapêuticas com mais segurança. E os problemas comuns que existem quando não há um controle eficiente, quando a gente não faz as anotações, quando a gente não tem esse controle. As informações, muitas vezes, ficam dispersas. Então, as anotações estão em lugares diferentes, às vezes você faz de forma manual, às vezes você faz no computador, no bloco de notas, no Word, fica tudo disperso, não salva em pastas, tudo organizadas direitinho, né? Não tem um material ali, às vezes uma pasta física mesmo do seu paciente, principalmente para os atendimentos presenciais. Então, as informações ficam perdidas, você tem dificuldade depois de localizar dados importantes. Sem o controle, também há dificuldade de visualizar o progresso. Então, quando o psicólogo não consegue ter uma linha do tempo clara do que mudou desde o início do processo, fica difícil avaliar se a terapia está avançando ou estagnada. E, às vezes, a gente fica com a impressão de que está estagnada e não está, né? É só uma percepção errada. Ou também o contrário. Então, é importante a gente conseguir também visualizar esse progresso com dados. Um outro problema comum é a perda de detalhes importantes entre as sessões.
especialmente, como eu falei, quando o intervalo entre os encontros é maior, ou então também quando há múltiplos casos em andamento. Às vezes você pode até se confundir um pouco ali, um caso de um paciente com o outro. Então, aquela observação clínica que parecia nítida durante a sessão, ela pode desaparecer, a gente pode se esquecer ali dos detalhes, se essa observação não for registrada adequadamente. E quais são os benefícios quando você usa a inteligência artificial nesse processo? Você consegue ter uma organização automática dos registros. Então, a inteligência artificial, ela ajuda a transformar suas anotações em documentos estruturados, com linguagem técnica e clareza, prontos para consulta, apresentação e supervisão ou uso clínico direto. Ela ajuda também na análise de padrões. Então, com poucos registros, a inteligência artificial já consegue identificar repetições, gatilhos emocionais, temas recorrentes e dificuldades que o paciente ainda carrega. E isso permite que você consiga intervir de forma mais estratégica. Além disso, ela também te dá sugestões para próximos passos. Ao entender o histórico do caso, a inteligência artificial pode te ajudar a pensar em hipóteses, ajustar o plano terapêutico ou propor intervenções coerentes com a evolução do paciente. E quais são os princípios éticos e cuidados que nós devemos ter com os dados dos pacientes? Então, você é psicólogo, trabalha com vidas, com histórias sensíveis, com vulnerabilidades profundas. Isso significa que tudo que você anota, até mesmo que você escreve só para você, já está sob a proteção do Código de Ética Profissional do Psicólogo. E quando falamos de usar a inteligência artificial, isso se intensifica. Não porque a inteligência artificial é perigosa, mas porque ela exige um novo nível de cuidado com o que você expõe, como expõe e onde expõe. Então, o que você não deve fazer? Nunca inclua nomes reais de pacientes, familiares ou qualquer outra pessoa citada na sessão. Você pode usar nomes fictícios ou então só a inicial ali do nome, é uma sugestão. Não use dados sensíveis, como endereço, empresa onde a pessoa trabalha, nomes de colegas, detalhes financeiros, CPF, né, qualquer documentação, nada. Não copie e cole falas da sessão na íntegra, especialmente se a linguagem revelar diretamente quem é o paciente. E o que você pode fazer com segurança? Você pode usar códigos para identificar o caso. Então, você pode, por exemplo, criar aí códigos como P001, P002, mas você precisa ter anotado, né, o código que pertence a cada paciente, para você também não se perder. E aí, se você anotar isso no computador, precisa estar numa pasta segura, não deixar na nuvem, ou então você usa ali o bom e velho papel e caneta e deixa tudo anotado, registrado certinho, só para você, no seu consultório, no seu escritório em casa, numa pasta, em algo ali que seja só seu, que ninguém vai ter acesso. Você pode descrever os dados clínicos com linguagem técnica e objetiva e neutralizar qualquer informação que torne o paciente identificável. Então, você vai modificar a forma como você vai escrever, você vai resumir o que ele falou e ter aí bastante atenção para não colocar, né, nenhum dado sensível. Uma dica prática é: você vai escrever como se outra pessoa fosse ler o seu texto sem saber quem é o paciente. E se esse leitor conseguir entender o caso sem descobrir quem é, o seu texto está ético. O uso da inteligência artificial, ele ainda não é diretamente, ele não é regulamentado, né, diretamente pelo Conselho Federal de Psicologia. Mas todos os artigos do Código de Ética do Psicólogo continuam válidos. O principal é o artigo 9º, que trata do sigilo profissional. Mas não é para ninguém ter medo de usar a inteligência artificial, porque o CFP ainda não regulamentou. Porque, na verdade, o próprio conselho nos incentiva
a fazer o uso da inteligência artificial, a nos aperfeiçoar, né, para que a gente possa estar aí acompanhando as tecnologias, o que tem de melhor para o atendimento dos nossos pacientes, mas sempre tendo esse cuidado com a ética, com a nossa responsabilidade, o sigilo, e também até mesmo informar aos nossos pacientes que nós estamos fazendo o uso da inteligência artificial, para que fique claro ali para ele, de repente até fazer um termo consentido, isso não tem nenhum problema, o CFP dá para a gente essas orientações. E lembrando sempre que você continua 100% responsável por tudo que você registra, armazena e compartilha. Então, como utilizar a inteligência artificial passo a passo para registrar, organizar e acompanhar seus atendimentos clínicos? Eu vou primeiro apresentar aqui para vocês o conteúdo e depois a gente vai para a tela do ChatGPT para fazer na prática, tá bom? Então, você não precisa ser expert em tecnologia. O que você vai ver aqui é algo simples, direto e que pode ser feito com ferramentas que você já tem acesso, como o próprio ChatGPT, que é onde eu vou trazer aqui os exemplos. A inteligência artificial, ela vai funcionar como uma assistente técnica, te ajudando a organizar o que aconteceu em cada sessão de forma estruturada, visualizar a linha do tempo de evolução do paciente, analisar padrões e te ajudar a pensar nos próximos passos, e preparar tudo isso para que você possa levar para uma supervisão ou então para fazer mesmo a sua autoavaliação com segurança. E esse processo todo, gente, ele é muito prático, vocês vão ver que pode ser feito aí com 5 a 10 minutos de dedicação por sessão. E quanto mais você repetir, mais natural vai ficar, até se tornar aí parte da sua rotina clínica. Então, a primeira etapa vai ser registrar uma sessão utilizando a inteligência artificial. Registrar a sessão é o primeiro passo para você acompanhar a evolução do caso com clareza. E o objetivo aí não é escrever tudo o que foi dito em sessão, nem fazer um relatório clínico completo. O objetivo é organizar os elementos essenciais da sessão em um formato objetivo, técnico e reutilizável. E quando você joga essas informações de qualquer jeito num bloco de notas ou deixa só na sua cabeça, você perde o contexto, pode repetir as perguntas nas próximas sessões e às vezes nem perceber aí o quanto o paciente já avançou. Mas quando você registra isso de forma clara, consistente, isso vira base para análise, supervisão e até mesmo para tomar melhores decisões aí no seu caso. Então, o que precisa constar nesse registro? 5 pontos principais. O tema central da sessão, as intervenções aplicadas, as reações do paciente, tarefa de casa, se houver, e algumas observações suas. No material de apoio, que eu vou disponibilizar para vocês, através de um formulário que vai estar aqui na descrição da aula, vai ser só vocês preencherem esse formulário, vocês vão receber o acesso ao material de apoio, eu explico detalhadamente como fazer o registro da sessão. No nosso modelo, no nosso exemplo, aqui na tela do ChatGPT, eu também vou mostrar isso para vocês, mas vocês vão ver que com o tempo e com a prática, para fazer o registro da sessão, vocês não vão nem precisar do ChatGPT. Vocês mesmos seguindo a explicação que vai estar disponível no material de apoio, vocês vão conseguir fazer essas anotações de forma prática e bem rápida, tá bom? A segunda etapa vai ser criar a linha do tempo da evolução. A linha do tempo é o que te permite enxergar o processo terapêutico como um todo e não apenas como encontros isolados. Ela vai mostrar aí o que mudou de uma sessão para outra, quais estratégias foram utilizadas, onde houve avanço, onde surgiram obstáculos e, principalmente, se o tratamento está caminhando na direção dos objetivos definidos. Sem esse tipo de organização, fica difícil avaliar o progresso do paciente com precisão. E a sensação pode ser de que está indo bem ou parece que estagnou,
mas fica tudo apenas no campo da impressão. E aí, com a linha do tempo, você tem evidências clínicas para sustentar essa percepção. Então, você vai ter os dados ali e não ficar apenas com a sua impressão. Essa etapa, ela também é útil não só para você, mas para o próprio paciente, caso você deseje compartilhar com ele, né, os pontos aí de progresso. E também para processos de supervisão, relatórios ou devolutivas estruturadas. E com a ajuda da inteligência artificial, você não precisa escrever tudo do zero. Você vai apenas colar os registros anteriores e a própria IA vai organizar para você sessão por sessão. A terceira etapa é gerar análise de padrões. E essa aqui é uma das maiores vantagens de usar a inteligência artificial no acompanhamento. Ela te ajuda a detectar repetições sutis, dificuldades que persistem, gatilhos recorrentes, crenças que se mantêm ativas, e também a reconhecer os pontos de virada, aquelas sessões em que algo realmente mudou. E esse tipo de análise, ele é extremamente útil para decisões clínicas mais estratégicas. Com ela, você consegue, por exemplo, responder perguntas como: o que tem funcionado melhor com esse paciente? Onde ele ainda está travando? O que já mudou de fato e o que ainda precisa de intervenção? Então, você consegue aí fazer essa análise dos padrões de forma muito completa. A inteligência artificial, ela pode te devolver isso em minutos, com a síntese clara, pronta para orientar os próximos passos, ou então, se você quiser, para ser levada para a supervisão. E o mais importante, tudo isso é com base no que você mesmo registrou ao longo do processo. E a quarta etapa, que é a preparação para supervisão ou autoavaliação. Então, na correria aí do dia a dia, é muito fácil cair no automático. Aquilo que já falei no início dessa aula, que é atender, anotar por cima, passar para o próximo paciente. Mas parar para refletir sobre o andamento de um caso com um olhar mais analítico te permite reconhecer se você está sendo coerente com o plano terapêutico, perceber se as suas intervenções estão surtindo efeito, identificar pontos cegos que podem estar sendo ignorados, buscar apoio e sugestões específicas para dilemas clínicos reais. E com a inteligência artificial, esse processo fica muito mais ágil. Você não precisa escrever tudo de novo para levar à supervisão. Basta usar os próprios registros que já alimentaram a linha do tempo e pedir que a inteligência artificial sintetize isso em um relatório técnico, com evolução do caso, estratégias utilizadas, resultados percebidos e questões para discussão clínica. Esse tipo de resumo, ele valoriza a sua atuação, te dá base para decisões mais seguras e ainda facilita o diálogo com colegas, com o supervisor ou então coordenações clínicas. E aí eu trago para vocês, então, para a gente já passar aqui para os exemplos práticos no ChatGPT, um caso fictício. Então, vou ler o caso e depois nós vamos para os exemplos práticos. Então, eu coloquei aqui o paciente através de um código, lembrando que é fictício, tá, gente? Vamos lá, o código é P001, idade 32 anos, sexo feminino, profissão analista de marketing, abordagem utilizada, que é a que eu trabalho, é a terapia cognitivo-comportamental. Motivo da procura: ansiedade social intensa, medo de julgamentos, evitação de interações no trabalho e sintomas físicos em apresentações, taquicardia, sudorese e tremor. O histórico resumido desse paciente fictício: ansiedade social desde a adolescência, episódios de pânico em contextos de exposição social, evitação frequente de reuniões e eventos no trabalho, histórico familiar, a mãe com transtorno de ansiedade generalizada, nenhum uso atual de medicação psiquiátrica, já fez psicoterapia há 5 anos, abandonou após 6 meses por mudança de cidade. A queixa principal é: não consigo participar das reuniões sem sentir que todo mundo está me julgando. Parece que vão perceber que eu estou nervosa e que não sou boa no que faço. A hipótese inicial: transtorno de ansiedade social. Crenças centrais: sou inadequada,
As pessoas vão me rejeitar se eu mostrar minhas falhas. Crenças intermediárias, preciso ser perfeita para ser aceita. Comportamentos de segurança, evitar contato visual, falar pouco, ensaiar frases antes de falar. E os objetivos terapêuticos iniciais, reduzir sintomas de ansiedade em contextos sociais, aumentar a participação ativa em reuniões e eventos, trabalhar a reestruturação cognitiva para flexibilizar crenças disfuncionais e introduzir e manter técnicas de relaxamento. E aí, aqui tem só um exemplo da primeira sessão, que é o que eu vou ensinar vocês a fazerem no material de apoio, que é organizar todas as anotações dessa forma, com tema central, intervenções aplicadas, reações e respostas do paciente, tarefa de casa e observações técnicas. Então, só para vocês terem uma ideia de como fica, né? É aqui, a sessão 1. Então, o tema central da sessão é discussão sobre episódio recente de exposição social, uma apresentação no trabalho, e início do trabalho com reestruturação cognitiva. As intervenções aplicadas. Psicoeducação sobre o modelo cognitivo da TCC, identificação de pensamento automático de catastrofização, aplicação guiada da técnica de reestruturação cognitiva, utilizando a tabela pensamento, evidência, alternativa. Reações e respostas do paciente. O paciente relatou ansiedade intensa antes da apresentação, incluindo sintomas físicos, taquicardia, mas reconheceu que conseguiu concluir a tarefa. Relatou que, apesar da autocrítica, foi péssimo, Ana disse, percebeu que ninguém reagiu negativamente. Teve dificuldade inicial em formular alternativas mais realistas sozinha, mas participou ativamente do exercício com auxílio. A tarefa de casa, que ficou para essa paciente, realizar a reestruturação cognitiva, utilizando a tabela, com base em uma nova situação social vivenciada ou lembrada ao longo da semana. E observações técnicas, ansiedade visível no início da sessão, com melhora progressiva ao longo do encontro. Manteve comportamentos de segurança, ensaio excessivo, evitação de contato visual, mas apresentou sinais de maior engajamento, incluindo mais contato visual durante a sessão. Demonstrou disposição e leve melhora na tolerância ao desconforto. Agora eu vou mudar aqui a minha tela. Vamos para a tela do ChatGPT para a gente ver tudo isso na prática. Então, vamos lá. Bom, eu vou copiar aqui os prompts, um a um, e aí vou compartilhando aqui no ChatGPT. Então, vamos lá. O primeiro conteúdo é como registrar a sessão. O objetivo é criar um registro objetivo, padronizado e seguro da sessão, que sirva para acompanhamento e evolução do caso, sem dados identificáveis do paciente. Então, esse aqui eu vou apagar, esse aqui era só para explicar para vocês, que é o que eu falei que vai estar tudo detalhado no nosso material de apoio. Então, o prompt é, você é um psicólogo especialista em terapia cognitivo-comportamental. E aí, se você for de outra abordagem, você vai preencher aqui com a sua abordagem. Psicanálise, o que for, tá bom? Inclusive, no prompt que vocês recebem também, ao fazer a inscrição ali através do formulário, preencherem o formulário, já tem todos esses prompts e as partes ali que vocês precisam preencher, como, por exemplo, a abordagem, fica entre colchetes com a observação para que vocês possam preencher. Vocês vão receber também todos os prompts, tudo prontinho para vocês utilizarem também, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá. Você é um psicólogo, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Preciso registrar uma sessão de psicoterapia de forma estruturada, objetiva e ética. Não inclua dados de identificação do paciente. Eu coloco isso no prompt, mas isso também é mais para que todos vocês possam lembrar, tá bom?
Organize nas seguintes seções. Tema central da sessão, que foi o que eu apresentei ali para vocês nos slides. Tema central da sessão, intervenções aplicadas, reações e respostas do paciente, tarefa de casa acordada e observações técnicas. Comportamento, adesão, nível de ansiedade, etc. E aqui estão as anotações da sessão. Então, as anotações de forma, sem estarem assim, de forma estruturada, né? Então, conforme a gente geralmente vai anotando, ou durante a sessão, ou após a sessão. Então, elas estão meio embaralhadas, desorganizadas, e o ChatGPT vai organizar para a gente, seguindo essa estrutura aqui. Então, por exemplo, olha, as anotações, a gente conversou sobre a apresentação que ela teve que fazer na segunda. Ela quase desistiu, mas foi mesmo assim porque o chefe dela insistiu. Falou que teve taquicardia antes, mas depois percebeu que conseguiu terminar. Ela mesma disse, foi péssimo, mas ninguém riu, então acho que não foi tão horrível assim. Identifiquei pensamento automático de catastrofização. Expliquei o modelo cognitivo e começamos a trabalhar a parte da reestruturação. Usei aquele exercício da tabela com pensamento, evidência, alternativa. Ela teve dificuldade de achar uma alternativa mais realista sozinha, então fizemos juntas. Combinei como tarefa que ela repita esse exercício em casa, com base em outra situação social que ela lembrar durante a semana. Ela ainda evita o olhar direto para as pessoas nas reuniões e disse que ensaiou muito o que ia falar. Pareceu mais disposta hoje. Ficou mais tempo olhando nos olhos. Ansiedade visivelmente alta no início da sessão, mas depois relaxou mais. Então, vamos lá. Mandando aqui o prompt para ele e vamos ver o que ele vai trazer aqui para a gente. Olha só, ele traz organizado exatamente como eu pedi aqui. Veja. Registro de sessão. Tema central da sessão. Ansiedade em situação de exposição social, apresentação no trabalho e distorções cognitivas associadas. Intervenções aplicadas. Psicoeducação sobre o modelo cognitivo, identificação de pensamento automático de catastrofização, tudo que eu anotei ali, mas de forma organizada. Reestruturação cognitiva utilizando tabela pensamento evidência alternativa, apoio na formulação de alternativas mais realistas. Reações e respostas do paciente. Relatou taquicardia antes da apresentação, mas reconheceu que conseguiu concluí-la. Expressou avaliação negativa, foi péssimo, porém admitiu que não houve reações negativas externas. Apresentou dificuldade inicial para encontrar alternativas realistas, mas engajou-se na atividade com auxílio. Demonstrou maior contato visual ao longo da sessão. A tarefa de casa acordada, repetir o exercício de reestruturação cognitiva em outra situação social que ocorrer ou lembrar durante a semana, e observações técnicas, ansiedade elevada no início, com redução progressiva durante a sessão, comportamento mais disposto e maior contato visual comparado às sessões anteriores, e ainda apresenta comportamento de evitação, não olhar diretamente para as pessoas em reuniões e ensaio prévio do que irá dizer. Tá vendo? Então, ele estruturou aqui tudo direitinho para a gente, as anotações que estavam um pouco dispersas, né? Desorganizadas aqui, e de uma forma menos objetiva do que aqui ele traz aqui para a gente. Então, o segundo passo, que vai ser como criar a linha do tempo da evolução. Estou copiando o prompt aqui, esse vai ser um pouquinho maior. Vou poder colocar aqui para vocês e já vou explicar. Então, o objetivo da linha do tempo da evolução do caso é organizar o histórico das sessões em ordem cronológica para visualizar mudanças, avanços e pontos de atenção. E aí, aqui, claro, como eu vou fazer uma linha do tempo, então eu tenho que ter mais registros de sessões, não apenas uma sessão. E o que eu fiz? Eu trago aqui no nosso prompt quatro registros de sessões. Então, são 4 sessões. Olha, a sessão 1, organizada desse jeitinho, a 2, a 3 e a sessão 4. Estão todas já organizadas. E aí, sugiro que quando vocês forem enviar, vocês façam, né? Quando vocês forem fazer a linha do tempo e tudo, vocês também tenham o registro das anotações, das sessões
tudo organizadinho dessa forma aqui, porque aí fica mais fácil também para o ChatGPT poder criar aí algo melhor para vocês. Então, façam certinho aqui na ordem que eu ensino vocês, tá bom? E aí, o nosso prompt, então, é: você é um psicólogo especialista em terapia cognitivo-comportamental. Quero que você organize de forma cronológica os registros de sessões abaixo, criando uma linha do tempo da evolução do caso. Lembrando, não inclua dados de identificação do paciente. A linha do tempo deve conter semana, número da sessão, tema central, principais avanços, dificuldades persistentes e próximos passos recomendados. E aí coloco aqui embaixo o registro de todas as sessões, das 4 sessões aqui no caso. E aí vamos ver o que ele traz para a gente. Vejam como vai ficar bem simples, bem fácil aqui, olha, da gente enxergar. Por quê? Ele traz para a gente, olha, o quadro todo organizado. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso imprimir e ir guardando esse registro. Imprimir ou deixar salvo aqui em uma pasta, né, específica, com os dados corretos do paciente, tudo direitinho, com todas as anotações do paciente na mesma pasta, para ficar fácil de você fazer esse acompanhamento. E eu até indico que vocês façam a cada 4 sessões, porque olha só como que fica de um tamanho já ideal para a gente fazer a impressão, por exemplo, em uma folha A4, né? E fica fácil também da gente fazer o acompanhamento, essa análise de 4 em 4 sessões. Vejam só que interessante que vem, né? E tudo direitinho como eu pedi, olha. A sessão e o número da sessão, aliás, a semana e o número da sessão, o tema central, principais avanços, dificuldades persistentes e os próximos passos recomendados. E aí, depois, eu vou colocar aqui um outro prompt que vocês vão precisar. Esse prompt em específico, vocês vão precisar modificar aí de acordo com cada caso. Por quê? Aqui eu peço um complemento. Com base nessa linha do tempo, transforme essa linha aqui, eu acabei até repetindo, né? Transforme isso aqui em um gráfico visual, mostrando a evolução da ansiedade, engajamento e flexibilidade cognitiva ao longo das semanas. Mas essa questão de ansiedade, tudo, é do meu paciente específico aqui. E aí vocês vão precisar fazer a modificação, né, a alteração, de acordo com cada caso aí que vocês estiverem colocando aqui, tá bom? E aí vamos ver aqui o que ele vai trazer para a gente nesse gráfico visual. Que aí eu também posso fazer a impressão ou salvar e colocar tudo junto ali, organizado na pastinha desse paciente. Olha só que legal que ele traz para a gente, olha, a evolução terapêutica em 4 semanas. Então, tá aqui, ó, o vermelho é a ansiedade, a gente percebe a ansiedade diminuindo, o engajamento dele aumentando e a flexibilidade cognitiva também ao longo dessas 4 semanas, como foi aumentando. Então, é muito interessante, né, gente? Muito legal. Porque, olha só, isso tudo aqui, olha, a gente consegue fazer a leitura aqui através do gráfico. Claro, né? Aqui tem muito mais detalhes e tudo, mas assim, a questão da evolução, do avanço, do progresso ou não, a gente consegue verificar aqui facilmente através desse gráfico. Muito legal, né? E agora nós vamos, então, para a análise de padrões. Então, é o nosso terceiro passo aqui. Deixa eu copiar o prompt e vou compartilhar com vocês. Então, vamos lá, olha. Agora, o nosso objetivo é fazer a inteligência artificial identificar tendências, avanços consistentes, dificuldades persistentes e áreas que precisam de intervenção, usando todos os registros já feitos. E aí, o prompt é: você é um psicólogo especialista em terapia cognitivo-comportamental. Analise os registros de sessões a seguir e identifique padrões de comportamento ou pensamento recorrentes,
avanços consistentes ao longo do tempo, barreiras ou dificuldades persistentes, recomendações de intervenção para as próximas sessões. Mantenha a linguagem técnica, objetiva e sem incluir dados identificáveis do paciente. E aí aqui, os registros das sessões. Então, eu repeti os registros, e eu até deixei dessa forma no prompt para vocês. Por quê? Se vocês estiverem conseguindo seguir no mesmo chat, se ainda não tiver quem está usando o chat GPT gratuito, se ainda não tiver atingido o limite, vocês nem precisam repetir ali o registro da sessão. Vocês podem colocar conforme registros enviados anteriormente, que ele consegue buscar os dados aqui na própria conversa. Mas eu fiz o prompt para vocês, imaginando que talvez vocês possam atingir o limite, tenham que abrir uma nova conversa. Então, para evitar que o chat também dê aquela viajada, né, e acabe colocando informação que vocês não pediram, que vocês não colocaram ali para ele, então, por isso, eu coloquei repetindo os registros, tá? O prompt, colocando novamente o registro completo aqui de todas as sessões. E aí, vamos ver o que ele traz para a gente. Tá pensando, hein? Pronto, foi. Esse pensou mais um pouquinho. Opa, mas será que travou, gente? Ah, tá aqui. Tô esperando. Às vezes a gente acha também, né, que é uma máquina que ela tem que ir, assim, 100% no estalo, né? Às vezes a gente também fica um pouquinho sem paciência para esperar. Mas tá aí, olha só, ela traz isso aqui pra gente. A análise técnica da evolução aqui terapêutica. Então, padrões de comportamento ou pensamentos recorrentes. Então, por exemplo, catastrofização, que foi o que até a gente já tinha identificado ali na primeira sessão, diante de situações de exposição social acompanhada de autocrítica intensa. Comportamentos de segurança frequentes, como ensaio excessivo, evitação de contato visual e respiração superficial. Suposições negativas sobre a avaliação alheia, incluindo leitura mental e personalização, e ansiedade antecipatória elevada, especialmente antes de eventos sociais ou profissionais. Avanços consistentes ao longo do tempo. Aumento do engajamento nas tarefas de casa e nas atividades durante a sessão, com participação ativa em exercícios cognitivos e comportamentais, redução gradual da ansiedade percebida, melhora na flexibilidade cognitiva, tolerância crescente ao desconforto. Barreiras ou dificuldades persistentes, persistência de comportamentos de segurança, e aí vem explicando melhor aqui, né? Estou só resumindo aqui. Dificuldade em aplicar estratégias cognitivas em tempo real e ansiedade residual. E depois, por último, as recomendações de intervenção para as próximas sessões. Treino de aplicação de reestruturação cognitiva em vivo, integrando técnicas de respiração diafragmática ou atenção plena para facilitar o uso das estratégias no momento da ansiedade. Progressão gradual na hierarquia de exposição. Redução sistemática de comportamentos de segurança. Integração de treino de habilidades sociais. E revisão e reforço de conquistas. Então, olha só que legal, né, que ele traz aqui para a gente, baseado exatamente no que a gente pediu. Então, aqui, no caso fictício, a gente já fica super animado, já acha incrível, né? Imagine você fazendo isso tudo com os pacientes que você atende hoje, tendo toda essa organização, fazendo fazendo essa análise, tendo esse cuidado. Imagina também o quanto o paciente vai se sentir acolhido, ouvido, né? Como vai ser ainda melhor, ainda mais eficaz, ainda mais completo do que já é o seu atendimento. E aí, o último item, então, que é a preparação para supervisão ou autoavaliação. E aí, aqui, novamente, eu estou copiando todo o conteúdo ali dos registros das sessões,
caso vocês precisem copiar também, tá bom? Eu já deixo o prompt todo certinho aqui para vocês. Então, vamos lá. O objetivo dessa preparação para supervisão ou autoavaliação é organizar as informações essenciais do caso para que possam ser apresentadas de forma clara, concisa e técnica em uma supervisão clínica ou para autoanálise do próprio trabalho. O foco aqui é destacar evolução, estratégias utilizadas, resultados percebidos e questões para discussão, evitando excesso de detalhes irrelevantes ou informações que comprometam a confidencialidade. Então, aqui serve também como um resumo para você ir fazendo o acompanhamento dos seus casos. Então, prompt. Você é um psicólogo especialista em TCC. Resuma esses registros de forma que eu possa apresentar em uma supervisão clínica destacando. E aí aqui a gente coloca a supervisão clínica, mas mesmo que você não esteja em supervisão, que não vá apresentar, isso serve para você mesmo, para você fazer uma autoavaliação, para você verificar como está o andamento do caso, tá bom? E aí vai destacar, então, evolução do paciente, estratégias, intervenções utilizadas, resultados percebidos, questões ou dúvidas para discussão clínica. Mantenha a linguagem técnica, objetiva e clara. Não inclua dados de identificação do paciente. E aí os registros de sessão. E vamos ver aqui o que ele vai trazer para a gente. Ele traz aqui o resumo completo. Então, evolução do paciente. O paciente apresentou redução gradual da ansiedade associada a situações de exposição social, maior engajamento em tarefas e sessões e progressiva melhora na flexibilidade cognitiva. Houve transição de uma postura de evitação para maior disposição ao enfrentamento, ainda que com ansiedade residual. Os comportamentos de segurança permanecem presentes, mas com crescente consciência sobre seu impacto. Estratégias e intervenções utilizadas. E aí aqui vem quais foram todas as estratégias. Psicoeducação sobre o modelo cognitivo da TCC, identificação e reestruturação de pensamentos automáticos, treino de identificação de distorções cognitivas, construção e implementação gradual de hierarquia de disposição e as outras. E os resultados percebidos? Diminuição de catastrofização e maior aceitação de interpretações alternativas, maior engajamento e confiança para iniciar as tarefas de exposição e outros resultados. Questões ou dúvidas para discussão clínica. Estratégias para reduzir e eliminar comportamentos de segurança sem gerar aumento excessivo de ansiedade. Então, como nesse caso aqui, o paciente ainda apresenta, né, muitos comportamentos de segurança, eu vou levar para uma supervisão, por exemplo, e aí eu vou pedir ajuda ali com estratégias para reduzir e eliminar desses comportamentos. Então, tudo que ele identifica ali, que a inteligência artificial analisa que ainda precisa melhorar, que ainda precisa ser trabalhado em sessão. E aí, inclusive, a partir dessas questões que vem aqui, você pode continuar trabalhando com a inteligência artificial e pedindo sugestões para trabalhar cada uma delas. Vou até criar esse exemplo aqui com vocês agora. Então, só terminando de ler aqui, olha, manejo da dificuldade em aplicar técnicas cognitivas em vivo no momento da ansiedade, melhor forma de consolidar ganhos e prevenir recaídas cognitivas e comportamentais após exposições bem-sucedidas, e avaliação de necessidade e momento ideal para introduzir treino formal de habilidades sociais para ampliar repertório comportamental. Então, eu vou pedir aqui, olha, na primeira sugestão que ele, vou pedir ajuda aqui na primeira sugestão que ele trouxe. Eu vou falar só assim, bem simples, olha, me ajude com estratégias, tá. Vamos ver o que ele vai trazer. E aí ele mesmo traz, ó, psicoeducação e conscientização, redução gradual, experimentos comportamentais controlados, substituição por estratégias adaptativas, integração com hierarquia de exposição, reforço. E aí aqui ele traz, olha, de forma bem resumida. Eu posso pedir para ele ampliar. Então, por exemplo, aqui, olha, eu vou pedir para ele, não preciso nem copiar, olha. Fala assim, amplie o item 1, explicar a função, ó, e traga um conteúdo que eu possa entregar ao paciente, algum texto,
Vou deixar ele ver aqui o que ele vai me trazer. Vamos lá. Olha lá. Claro que está um texto pronto, escrito em linguagem acessível, mas ainda com base técnica, que você pode entregar ao paciente para ajudá-lo a entender o que são comportamentos de segurança e por que reduzi-los. Olha só que interessante para trabalhar a psicoeducação. Entendendo os comportamentos de segurança, olha. E aí eu posso, por exemplo, jogar lá no Canva, fazer isso aqui num PDF bem bonitinho, né? Para ficar mais apresentável, o paciente ter vontade de ler, às vezes colocar uma cor, destaque, uma imagem, né? É legal, a gente pode trabalhar com o que ele cria aqui para a gente pode trabalhar lá no Canva. Ou quem quiser, quem não tiver facilidade com o Canva também, pode só copiar, colar lá no Word, salvar em PDF, fazer a impressão, ou enviar, né, se for atendimento online, enviar para o paciente, mesmo sem fazer nenhuma formatação. O que a gente precisa sempre é fazer a leitura do texto, ver se está coerente, né, se tem a ver mesmo, se a IA não viajou aqui, se não trouxe conteúdo de outra área. Essa revisão final sempre é nossa, essa análise final sempre é nossa. Lembrando sempre que nós somos responsáveis por tudo que a gente entrega para o nosso paciente, por tudo que a gente fala para o nosso paciente, e a inteligência artificial ela não acerta 100% do tempo. Pelo contrário, muitas vezes ela vai errar também, muitas vezes ela vai dar uma viajada aqui, vai trazer conteúdo que não tem nada a ver. Então, a gente tem que ter muito cuidado, muita atenção. Eu não posso simplesmente gerar um conteúdo aqui no ChatGPT, por exemplo, copiar e entregar para o meu paciente, tá bom? Então, sempre lembrar de fazer essa análise crítica, fazer a leitura ali de todas as letrinhas, todas as palavras, tá bom? Para só depois passar o material para o paciente, ou para você mesmo usar, né, com sugestões que ela traz aqui de intervenção e tudo. Então, mas olha só que legal, olha, que ele traz o texto aqui para a gente, para uma psicoeducação. E aí, aqui eu poderia continuar trabalhando, pedindo sugestões e montando todo o material, tudo que eu gostaria aqui de utilizar nas sessões com o paciente. Mas é muito legal, né, gente? Eu fico realmente encantada aqui com a inteligência artificial, com todas as possibilidades que ela nos traz. E só para finalizar, então, vamos voltar aqui para os nossos slides. Espero que vocês tenham gostado aí dos exemplos. Lembrando que, para vocês receberem o material de apoio, a explicação ali de como criar esse registro aqui de sessões, esse controle, vocês precisam preencher o formulário que está aqui, que o link está aqui na descrição dessa aula, tá? E chegando, então, ao fim da nossa aula, eu quero reforçar o que realmente importa nessa integração entre clínica e tecnologia. A inteligência artificial, ela não substitui o seu olhar clínico, mas amplia a sua clareza. Ela é uma ferramenta e, como toda ferramenta, ela precisa de critério, propósito e prática. E hoje você aprendeu como usar a inteligência artificial para registrar uma sessão de forma estruturada, criar uma linha do tempo que mostra a evolução real do paciente, analisar padrões para tomar decisões terapêuticas mais seguras, organizar tudo isso de forma ética e objetiva para usar em supervisões ou autoavaliação. E o melhor, você viu que tudo isso pode ser feito com poucos minutos de dedicação por semana, sem sobrecarregar sua rotina, sem abrir mão da confidencialidade e com um retorno clínico que vale muito. E para receber o material de apoio e o passo a passo para registrar as suas sessões de forma estruturada, como eu falei, você só precisa preencher o formulário que está aqui, o link está aqui na descrição do vídeo. E o que muda na sua prática com esse recurso? Você vai deixar de depender apenas da memória e das anotações soltas. Você ganha clareza para ver o que está funcionando e o que precisa de ajuste.
Você cria registros profissionais que te dão segurança para apresentar casos, revisar condutas e sustentar sua atuação com dados concretos. E ainda fortalece a autonomia do seu paciente ao acompanhar com ele sua própria evolução. Então, mais do que guardar informações, registrar é cuidar. Cuidar da história do seu paciente, da qualidade do seu trabalho e da ética que sustenta tudo o que você faz. E aí eu digo que quem não aprender a usar a inteligência artificial não vai ser substituído pela inteligência artificial, por ela não, mas vai ser substituído por quem aprender a usá-la. A inteligência artificial, ela não veio para substituir o psicólogo, ela veio para caminhar lado a lado. E quando usada com consciência, ela vira um recurso que multiplica o nosso alcance sem perder a alma da terapia. E se você sentiu que esse conteúdo te inspira, te fortalece e te dá vontade de inovar, a Psicocírios está de portas abertas para você. E o que é a Psicocírios, né? É um curso feito por uma psicóloga, que sou eu, no caso, para outros psicólogos. Sem promessas mirabolantes, sem fórmulas prontas, só com prática clínica real, com ética, propósito e muita criatividade. Então, você vai aprender desde o básico até aplicações mais avançadas, com exemplos, prompts prontos, supervisões simuladas, recursos prontos para o seu atendimento, formulários de aplicação ali no seu paciente e muito mais. E o melhor, sempre com foco no que mais importa, que é o cuidado com as pessoas que passam pelo nosso consultório. Então, se essa aula aqui fez sentido para você e despertou aquela vontade de explorar mais, de crescer como terapeuta, utilizando a tecnologia a seu favor, a Psicocírios é o seu próximo passo. Se você sentir no coração que esse é o seu momento, eu vou ficar muito feliz de te receber aqui dentro. Eu quero que você faça parte desse movimento. Para receber o link, para fazer a sua inscrição na Psicocírios, você pode preencher o formulário aqui para poder receber também um material de apoio, e aí você também vai receber o link para fazer a inscrição. Se você está em um dos nossos grupos de inteligência artificial, ou em meus grupos também de outros temas, você vai receber o link para fazer a sua inscrição, ou então você pode agora apontar aí o seu celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela, e você vai enviar uma mensagem para mim no WhatsApp, e a gente vai conversar, vou tirar suas dúvidas, tudo que você quiser, e vou te enviar o link para você fazer a inscrição na Psicocírios também. Tá bom? Um grande abraço, muito obrigada pela sua participação na nossa aula aqui. Lembre-se de curtir esse vídeo, porque isso me ajuda muito, ajuda também a alcançar outras pessoas. Manda esse link aqui para aquele amigo, aquela amiga psicóloga que não pôde participar da aula ao vivo, mas que ela ainda pode assistir a gravação e vai estar disponível aqui no canal do YouTube. E faça também a sua inscrição para não perder nenhum outro conteúdo. Um grande abraço e eu te encontro junto com a Sírios. Até!